Olá, está no ar MP Cidadão. E no nosso programa de hoje, você vai ficar por dentro dos principais destaques do Ministério Público do Rio de Janeiro no nosso quadro Minuto MP RJ. E também temos uma estreia de uma série sobre grupos de atuação especializada do MPRJ. E aqui no estúdio, para falarmos sobre o Centro de Memórias Procurador de Justiça, João Marcelo de Araújo Júnior, nós convidamos o coordenador do CDM do MPRJ, o Procurador de Justiça, Márcio Klang, e a historiadora do Ministério Público, Nataraj Trinta. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. Acompanhe agora a estreia da série sobre grupos de atuação especializada do MPRJ. Com o objetivo de atuar arduamente nas questões conferidas a ele, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro vem fortalecendo os grupos de atuação já existentes e criando outros grupos com o intuito de se estruturar cada vez mais. O MPRJ conta com a atuação especializada de 10 grupos formados por membros da instituição. São eles o GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAESP, Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública, o GAEC, que é o Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção, o GAESF, que é o Grupo de Atuação Especializada no Combate à Sonegação Fiscal e aos Ilícitos contra a Ordem Tributária, o GECOM, Grupo Especial de Combate ao Homicídio de Mulheres, o GALCRIM, Grupo de Atribuição Originária Criminal, o GAEMA, que é o Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, o GAEDUC, Grupo de Atuação Especializada em Educação, o GSEAC, Grupo Especial de Atuação perante a Central de Audiência de Custódia, e o GAETEST, que é o Grupo de Atuação Especializada no Desporto e Defesa do Torcedor. Essa atuação em grupos, ela tem sido uma tendência e ela é muito importante porque ela contribui para que possamos ter um olhar mais apurado sobre determinados casos de grande relevância. Esses casos, anteriormente, eles tumultuavam os órgãos de execução, porque são casos complexos que envolvem organizações criminosas normalmente muito poderosas, com uma capilaridade grande e com uma quantidade de pessoas imensa. E isso, até o promotor que atua no órgão de execução conseguir investigar e levantar isso tudo, ele acabava prejudicando o bom andamento da sua promotoria de justiça. Então, nesse sentido, nós fortalecemos grupos já existentes e criamos outros. O Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro falou sobre o que a sociedade pode esperar em relação a essa atuação mais técnica dos grupos especiais. A sociedade pode esperar uma resposta mais rápida, mais imediata e com a efetiva punição daqueles que praticaram, sobretudo, atos de corrupção. Então, temos estruturas hoje em dia que foram concebidas com o propósito de criar, realizar a corrupção de uma forma sistêmica. E o Ministério Público não tolerará isso. GECOM, Grupo Especial de Combate a Homicídios de Mulheres. O grupo criado pelo MPRJ em outubro de 2016 tem como foco principal o feminicídio, que é o assassinato de uma mulher pela condição de ser mulher. As motivações mais recorrentes desse tipo de crime são o ódio, o desprezo ou o sentimento de perda do controle e da propriedade sobre as mulheres. Infelizmente, muito comum nas sociedades onde os papéis discriminatórios estão associados ao feminino. Eu sou Lúcia Heloísa, sou promotora de justiça, ingressei no Ministério Público no ano de 2000. E na área da violência contra a mulher, sou também titular
da 2ª Promotoria de Justiça junto ao 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher aqui da capital, desde 2008. E desde 2013 nós trabalhamos também no Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Violência Doméstica contra a Mulher, aqui do Ministério Público. E mais recentemente, a partir de final de 2016, a gente passou também a coordenar o Grupo Especializado de Combate ao Homicídio de Mulheres, com foco nos crimes de feminicídio. Esse grupo ele foi criado por meio da resolução do Gabinete do Procurador-Geral de Justiça de número 2072. O nosso foco é buscar dar auxílio aos colegas que têm procedimentos de investigação de crimes de feminicídio, visando e buscando acelerar essas investigações. De acordo com a coordenadora do GECOM, são muitos os objetivos do grupo. O grupo ele foi criado também com o objetivo de atender a meta da ENASP, que é a Estratégia Nacional de Segurança Pública, e dentro, um dos objetivos da ENASP está justamente a rápida conclusão de investigações de crimes de feminicídio. Então, esse grupo ele foi criado também com essa missão, com esse viés. Prestar auxílio aos promotores de justiça que tenham atribuição para a investigação dos casos de feminicídio, né? E, por outro lado, atender também a meta da ENASP, concentrando os esforços para o encerramento daquelas investigações e o oferecimento das denúncias. Cada setor do MPRJ tem uma rotina de trabalho. No GECOM não é diferente. A promotora de justiça Lúcia Heloísio contou como funciona o dia a dia do grupo. No dia a dia, nós analisamos os inquéritos policiais que chegam com pedido de auxílio ao grupo. Muitas vezes há necessidade de complementação de uma ou outra diligência, né? E isso é feito pelos membros do grupo, com oitiva, às vezes, das vítimas que sobreviveram, né? Nos casos de tentativa, ou de familiares daquelas que vieram, né? Foram realmente mortas nesse contexto de crimes de feminicídio. Para quê? Buscando justamente isso, o encerramento daquela investigação com o oferecimento da denúncia para a responsabilização daquele agressor. Conseguir enfrentar a complexidade na apuração e na dinâmica dos fatos faz parte do trabalho do GECOM. Por fim, é importante lembrar que o GECOM ele permanece em atuação e está à plena disposição de todos os promotores de justiça que necessitarem do nosso auxílio. E não perca na próxima semana a continuação dessa série de reportagens especiais sobre os grupos de atuação especializada do MPRJ. E agora nós vamos saber quais são os principais destaques do portal do Ministério Público no quadro Minuto MPRJ. É com você, Patrícia. Olá, José Fernandes. O MPRJ criou o Núcleo de Apoio Técnico Multidisciplinar. O objetivo é prestar apoio às promotorias de justiça vinculadas ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis e ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência. E o MPRJ ajuizou a ação para interromper o pagamento de salários de 2 vereadores de Petrópolis, um deles preso e outro foragido. A ação civil pública é contra a Câmara Municipal de Petrópolis e os vereadores Paulo Igor da Silva Carelli e Luiz Eduardo Francisco da Silva, conhecido como Dudu. O vereador Paulo Carelli foi preso em abril deste ano pela Operação Caminho do Ouro. Já o vereador Dudu, também alvo da operação, está foragido desde então. E para finalizar, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, Liesa, assinaram um termo de ajustamento de conduta para impedir uma próxima virada de mesa no Grupo Especial do Carnaval Carioca. Pelo documento assinado, a Liesa se comprometeu a não permitir mais o descumprimento da regra do regulamento específico dos desfiles da escola de samba do Grupo Especial, que prevê o rebaixamento das 2 últimas escolas de samba na classificação geral, salvo nos casos de ocorrência de eventos fortuitos ou força maior. Em caso de descumprimento do TAC assinado, a Liesa terá que pagar multa de R$ 750 mil. Para saber mais sobre essas e outras notícias, acesse o nosso site mprj.mp.br. Até a próxima, José Fernandes.
E esse é o MPRJ, sempre atuante e resolutivo. Muito obrigado pelas suas informações, Patrícia. A gente vai fazer agora um pequeno intervalo, mas não saia daí porque o MP Cidadão volta já. E nós estamos de volta com o MP Cidadão e aqui no estúdio para falarmos sobre o Centro de Memória. Procurador de Justiça João Marcelo de Araújo Júnior, eu recebo o coordenador do CDM MPRJ, Procurador de Justiça Márcio Klanger. É um prazer estar aqui, né? A gente poder, enfim, divulgar o Centro de Memória, que é um trabalho importante para o Ministério Público. E eu sei da audiência desse programa, estou muito feliz de estar aqui. E também a historiadora do Ministério Público, Nataraj 30. Sejam muito bem-vindos ao MP Cidadão. E já que o nosso programa de hoje vai falar sobre o resgate e a preservação da memória, da história da memória do MP do Rio de Janeiro, ninguém melhor do que o Dr. Márcio Klanger para estar conosco. Ele que é membro do Ministério Público desde 1977 e está entre os 10 procuradores de justiça mais antigos em atividade. Klanger se graduou na Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro em 1973, com especializações em Direito das Relações Sociais, Civil e Processo Civil e em Direito Corporativo. No magistério, atuou como professor nas disciplinas de Direito Penal, Direito Comercial e Registros Públicos, Direito Civil e Direito Processual Civil. Foi coordenador de Direitos Humanos do MPRJ, com assento no Conselho Nacional e Estadual de Direitos Humanos entre 2010 e 2011. Hoje, o Dr. Klanger é titular da primeira Procuradoria de Justiça junto à 20ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Dr. Klanger, queria que o senhor falasse desse projeto. Como é que surgiu? O senhor é que teve essa ideia? Não fui eu que criei. O Centro de Memória foi uma criação do saudoso Luiz Roldão de Freitas Gomes, em 1987. Ele criou, ainda na época em que nós estávamos Danilo Peçanha 12, e o Centro de Memória ficou assim em banho-maria, vamos chamar, até 2002. Em 2002, já na gestão do Dr. Pinheiro, como procurador-geral, houve uma revitalização desse Centro de Memória. Ele, inclusive, na época, contratou a Fundação Getúlio Vargas, que fez um projeto, né? E ele começou a colheita de depoimentos colhidos em áudio de uma série de personalidades, de pessoas importantes da instituição, né? Isso em 2002. O Centro de Memória ocupou umas salas no 4º andar do edifício sede, depois foi para um outro andar e finalmente foi para a atual situação dele no edifício Procurador de Justiça Carlos Antônio da Silva, na Vega. Bom, e quando eu fui para lá em 2017, eu encontrei então essas fitas de áudio e um material bem reduzido do Centro de Memória, mas já encontrei alguma coisa. Bom, eu queria perguntar aqui à doutora Nataraj, qual a importância de uma instituição como o Ministério Público de ter o seu centro de memória? Isso tem uma repercussão interna, externa, como é que é isso? A preservação da cultura de memória institucional, ela auxilia no diálogo da instituição com a sociedade. Ela auxilia também a membros, servidores, funcionários a terem uma autoestima, né, e saberem que estão contribuindo para um processo histórico. Então, tem uma atualização do presente em ligação com o passado e uma melhor relação nessa perspectiva futura. Então, todas as grandes instituições e médias instituições deveriam ter seus centros de memórias para incorporar suas experiências atuais, relembrarem e pensarem os discursos das instituições que estão fazendo parte e terem esse diálogo social mais claro, mais aberto. Então, Klanger, as experiências das gerações anteriores, elas são úteis para as gerações mais novas? Ou a gente vivia um mundo totalmente diferente, onde aquelas experiências hoje elas são apenas experiências literárias?
Olha, Zé Fernandes, eu vou te dizer uma coisa. Aqui eu vou plagiar, embora não seja católico, mas na minha formação na Faculdade de Direito, eu tinha um professor saudoso chamado Paulino Jacques. E o Paulino Jacques citava muito o São Tomás de Aquino. E São Tomás de Aquino dizia o seguinte: não há nada de novo debaixo do sol. O que há são novas formatações, novas manifestações do mesmo. O ser humano é o mesmo desde que o ser humano passou a ser ser humano. Apenas ele se reformata. As tecnologias podem ampliar, podem facilitar, podem desenvolver isso, mas o ser humano é o mesmo. Então, estou falando isso pelo seguinte: o Centro de Memória para o Ministério Público, especificamente, é extremamente importante porque a sociedade brasileira pouco conhece do Ministério Público brasileiro, muito pouco, né? O que se conhece de Ministério Público, tirando agora a novidade da Lava Jato, é o promotor de filme americano. Ninguém sabe exatamente que o promotor brasileiro lida com o meio ambiente, que lida com criança, com adolescente, com a proteção do consumidor, com a proteção das populações indígenas, com a população... Enfim, é uma gama de atribuições que o MP tem e que remontam, eu mesmo não sabia, ao Império. No Império, quando houve a Lei do Ventre Livre, em 1870 e alguma coisa, foi criada a figura do curador dos ingênuos, que era o curador dos filhos dos filhos de escravos que já eram livres. E quem zelava e velava por esses ingênuos era um promotor. Nós mesmos não sabíamos disso. Pedro Atarazzi, qual é a base de pesquisa? Onde se encontra material? A gente tem material no arquivo, mas é um material que é um arquivo permanente de caráter histórico que ainda não foi tocado. Então, a gente tem caixas que a gente precisa ainda trabalhar para pensar o material. A gente também tem a presença de materiais em outras instituições, como o Arquivo Nacional, o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, o Arquivo da Cidade. Então, a gente tem o próprio arquivo do Ministério Público Federal. A gente precisa reunir essa documentação também, que está um pouco dispersa. E a internet, ela também tem sido utilizada para pesquisa? Inclusive Facebook, principalmente para conseguir registros imagéticos, iconográficos, e que a gente encontra no site, mas não está referenciado, não tem a fonte referenciada. Mas aí você entra em contato com alguém, pede para famílias mais informações. Então, na arte de pesquisar, a comunicação é essencial. Bom, queria fazer uma pergunta aqui do Tomás, estou vendo aqui no nossas fichas, que existem 4 projetos lá no Centro de Memória. Que projetos são esses, doutor Marcos? Olha, a primeira é o projeto Personalidades, que é exatamente a colheita dessas gravações, desses talk shows, na realidade, com colegas que tenham se destacado na instituição para a formação, inclusive, de um acervo, né? Nós já entrevistamos 4 e vamos para o 5º programa agora. Nós temos o projeto Procuradores Gerais, que é esse que está reformatando e complementando a relação de todos os procuradores gerais das 4 unidades da federação. Nós temos o projeto Ouvidoria e Memória, porque a Ouvidoria Geral, que é uma instituição que remonta ao Império, né? E hoje em dia nós temos uma ouvidoria no Ministério Público, então mostrar um pouco o que é uma ouvidoria, não é? E a exposição, a inauguração do espaço expositivo do Centro de Memória e a primeira exposição que vai haver. Então, são 4 projetos. Sim, gente, olha, a gente vai fazer um pequeno intervalo, o programa está muito interessante, certamente todas as instituições aí devem entrar em contato com o MP do Rio de Janeiro para ver como é que é esse modelo, né, para a preservação da história das nossas instituições. A gente vai fazer agora um pequeno intervalo, a gente volta já, não saia daí. E nós estamos de volta ao MP Cidadão, hoje falando de um tema muito interessante, né, que é o Centro de Memória do MP aqui do Rio de Janeiro. Eu queria começar com o Dr. Klang nesse bloco. Que diferença a gente teria desse centro de memória aos centros tradicionais que a gente
Zé Fernandes, o que acontece é o seguinte, eu fui diretor de um museu chamado Fundação Casa Eva Clabin Rapaport, que fica ali na Lagoa. E a Eva Clabin, efetivamente, é um museu, no sentido próprio da palavra. Quando eu vim para o Centro de Memória, eu fui lá diretor durante 20 anos. Quando eu vim para o Centro de Memória, a minha grande preocupação era não fazer um novo museu. Por quê? Primeiro, porque o Rio de Janeiro já tem muito museu. Não queria ser mais do mesmo. Segundo, porque o objetivo seria divulgar o que é o Ministério Público, para que existe o Ministério Público, qual é a nossa história e para que a gente veio ao mundo, por que existe o Ministério Público. O Ministério Público no Brasil tem uma estrutura completamente diferente do Ministério Público americano, que é diferente do alemão, do italiano, do português. O nosso é bastante complexo e peculiar, e muito rico. E até ao longo da história, o nosso MP também foi se modificando também. Muito, bastante. E as pessoas não conhecem. Agora, recentemente, houve uma maior intimidade, vamos chamar assim, quando das operações aí Lava Jato e Companhia Limitada. Mas até esse momento, pouco se sabia a respeito do MP. E eu acho que o papel do Centro de Memória é tornar a população, a sociedade como um todo, mais conectada, mais ciente do nosso papel. Doutor Klang, se os familiares de várias pessoas, vários membros, ex-membros do MP, quiserem contribuir com o Centro de Memória, elas podem? Não só podem, como devem, serão muito bem-vindos, porque, vou lhe dar um exemplo, nós estamos fazendo, um dos nossos projetos nós falarmos um pouquinho de todos os ex-procuradores gerais, desde o primeiro, que é de 1891, né? Porque o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, ele se forjou no antigo Distrito Federal, em 1891, depois houve a mudança da capital para Brasília, em 1961, e a formação do Estado da Guanabara e a transformação do Distrito Federal em Estado da Guanabara. Depois veio a fusão em 1975. Então você tem antigo Distrito Federal, antigo Estado do Rio de Janeiro, antigo Estado da Guanabara e novo Estado do Rio de Janeiro. São 4 unidades da federação, correto? E há, inclusive, procuradores e promotores oriundos do antigo Distrito Federal. Nós já entrevistamos um. Mas o que eu queria pontuar é o seguinte, do primeiro procurador-geral, que foi em 1891 nomeado, na época do Campos Salles, não existe uma foto. Nós estamos enlouquecidos tentando encontrar algum lugar, já fomos em todas as fontes, e ninguém tem uma foto, porque vai aparecer isso no nosso site, do primeiro procurador-geral brasileiro. Aliás, como é que será a pesquisa do cidadão comum com relação a essas informações que estão catalogando? Ele pode acessar em algum momento? Vai ter? Sim. Como é que vai ser isso? Nós temos no site do Ministério Público, existe lá uma divisão chamada Conheça o Ministério Público. E ali você tem o Centro de Memória e lá nós já temos as gravações de 3 dos 4 programas gravados do projeto Personalidades, a relação dos procuradores com um pequeno currículo e o período deles vai estar ali, a história vai estar contada no próprio site. Doutora, e esse que... Desculpa, sim, completando também, a gente tem a possibilidade de receber um pesquisador externo, marcando também uma visita ao Centro de Memória. Temos uma perspectiva de mudar, né, de instalações e no segundo semestre de 2018 teremos um espaço para receber mais adequado, né? Essa pesquisadora, o pesquisador externo que queira saber. Uhum. Doutor Márcio, mas não é interessante até, o senhor estava dizendo assim do desconhecimento que se tem sobre o Ministério Público, né? O Ministério Público, como outras instituições, muitas vezes são apresentadas como personagens, né? Que não têm vida familiar, não são seres de carne e osso. O senhor não acha importante também ter essa preocupação nos trabalhos? Acho e efetivamente, Zé Fernandes, no projeto Personalidades, a gente abre espaço exatamente para esse tipo de vertente, né? Então, por exemplo, quando a doutora Jarcleia Pereira Gomes foi entrevistada, ela foi a primeira mulher promotora do antigo Estado do Rio de Janeiro, né?
Ela é do primeiro do concurso e que tomou posse em 1963. Quer dizer, a instituição era extremamente masculinizada. Né? Totalmente. Quando ela foi fazer a prova oral, ela contou isso, que quando ela foi fazer a prova oral, um dos examinadores chegou e disse: "O que a senhora está fazendo aqui?" Ela disse: "Ué, eu vim fazer prova." "Não, minha senhora, aqui não tem lugar para mulher, não, pode ir embora." Ela disse: "Não, eu vim aqui fazer prova oral e eu vou fazer. Se eu vou passar, eu não sei, mas que eu vim fazer prova oral, eu vim e eu vou fazer." E ela passou. Quer dizer, pelo trabalho histórico dá para ver que, paulatinamente, essa pioneira, ela abriu as portas, né, para muitas outras mulheres que se interessaram pelo Ministério Público. Do antigo Estado do Rio, doutora Jarcleia, mas do antigo Distrito Federal, daí a doutora Amélia Duarte, em 36, aqui no Rio de Janeiro. Bom, gente, olha, nosso programa está muito interessante. Nós estamos entrando para uma outra vertente que a gente vai querer repercutir mais ainda, mas o MP Cidadão de hoje fica por aqui. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a participação do coordenador do Centro de Memória do MPRJ, o Procurador de Justiça, Márcio Klang, e da historiadora do Ministério Público, Nataraj 30. Você também pode acompanhar nosso programa através das nossas redes sociais, mandar suas críticas e sugestões para o nosso e-mail que está aparecendo aí na base do seu vídeo. E a gente se encontra na próxima semana. Um forte abraço e até lá!